Abra sua Bíblia comigo no Salmo 42. Salmo 42, olha o que Davi diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? O verso 5: porque estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. O verso 11 agora: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Davi disse assim: assim como a corça suspira pelas águas. Você sabe, a corça é um animal, um quadrúpede. A corça, ela não bebe qualquer água, irmão. Ela é um animal exigente. A corça, além de ser ligeira, correr muito rápido, ela só bebe água nos riachos cristalinos, águas limpas, águas puras. Ela não bebe qualquer tipo de água. Davi usou essa figura da corça porque ele conhecia, era o seu contexto, e ele via a corça indo nos riachos de águas puras, cristalinas, para beber água. Quando ela corria sedenta para os riachos para beber, um animal que corre velozmente para as nascentes, nas fontes das águas. Então Davi, quando ele vai orar e falar com Deus, ele usa essa palavra: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus. O que Davi está dizendo? A minha alma tem sede da presença de Deus. A minha alma não tem sede de água, a minha alma tem sede da presença de Deus. De que Deus? Do Deus vivo. Quando eu irei e me apresentarei diante da sua face? Irmão, percebe que Davi usa essa metáfora da corça para falar de uma busca espiritual, para falar de que ele só vai saciar a sua sede interior com Deus. Não existe outra forma de saciar a sede da alma. A gente está vendo muita gente sedenta, irmão, e vai ver muita gente sedenta. Está sedento, mas não procura matar a sua sede em Deus. Talvez vai matar a sua sede em um bar, em uma festa, em um lugar de promiscuidade. A sede só pode ser saciada em Deus. A nossa alma só pode ser alimentada em Deus. Fora desse lugar, querido, é sede constante. É sede constante. Agora Deus diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E quando eu e você ouvimos as palavras do Senhor, então a nossa sede passa a ser saciada, só ouvindo a palavra de Deus. Apocalipse 22:17, o Espírito disse assim: aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Aquele que tem sede venha. Nós viemos aqui nessa noite, e quem quiser, não é uma imposição, mas é algo que Deus oferece de graça, liberalmente. Ele disse: aquele que tem sede venha. Nós viemos aqui. Quem quiser receba de graça da água da vida. Deixa eu falar para você, irmão, assim como a corça corre desesperadamente para as fontes das águas, eu e você, assim como Davi usou essa metáfora, eu e você devemos correr desesperadamente para a presença de Deus. Eu e você devemos correr desesperadamente para a palavra de Deus. Esse é o lugar onde seremos saciados todos os dias da nossa vida. Esse é o lugar. Esse é o lugar onde nós sairemos dali saciados. E deixa eu falar para você, o mais precioso, irmão, é essa água que é oferecida.
é de graça. Eu e você não pagamos nada por ela. Ela está na sua vida, está na sua casa, está diante do seu coração. Essa água é gratuita. Nós temos ela diante de nós. O que nós devemos fazer simplesmente é beber, é correr para esse rio, é estar diante dele, é desejar por ele e tomar posse dele. Abra sua Bíblia de novo aí do Salmo 23, do verso 1 ao verso 3. Olha só o que diz o mesmo Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, Davi estava dizendo: o Senhor é o meu pastor. Agora ele se coloca na figura de ovelha. Ele se coloca na condição de ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmão, quando nós lemos esse salmo, o verso 1, não dá a impressão que Davi está falando assim: o Senhor é o meu pastor. Não dá a impressão que é só dele. Porque o Davi podia falar assim: o Senhor é o nosso pastor. Mas havia uma intimidade tão grande, uma comunhão tão grande com Deus, que quando ele escreve o salmo, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Em outras palavras, se ele é o seu, eu não sei, mas ele é o meu. E porque ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, num lugar de abundância, num lugar de vida, num lugar de prosperidade. Ele me guia, ou seja, eu estou debaixo da condução dele. Ele me guia para águas tranquilas, para águas abundantes. Ele refrigera a minha alma. Davi está dizendo: eu estou na plena dependência do Senhor. Ele é o meu pastor, é Ele que me guarda, nada me faltará, porque eu estou debaixo das mãos do Senhor. Agora, quando você olha para a figura do pastor e das ovelhas, irmão, o pastor, ele está cuidando das suas ovelhas. Ele ama, ele zela das suas ovelhas. Então ele conduz as suas ovelhas para os riachos de águas tranquilas. Ele leva as suas ovelhas para os pastos verdejantes, para que elas possam se alimentar abundantemente. Davi usa essa figura se colocando como a ovelha do Senhor, porque o Senhor é o pastor que guarda a sua vida. E na sua vida nada vai faltar. Por quê? Porque ela está debaixo do controle de Deus, do controle de Deus. E se eu também me coloco, se você se coloca como Davi se colocou, dizendo que o Senhor é o meu pastor, e confio verdadeiramente, deliberadamente nele, independente da circunstância que eu e você estamos passando, seja de dor, seja de problema, seja de dívida, seja de tristeza, seja de confronto, de luta, de prova, quando eu tenho Ele como meu pastor, eu entendo que nada vai me faltar, porque eu sei que Ele está conduzindo a minha vida, mesmo que eu esteja passando por um momento difícil. Quer ver? Verso 4 do mesmo salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porquanto Tu está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Olha o que Davi disse, irmão. O verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Davi está falando de um lugar, irmão, de risco. Davi está falando de um lugar de perigo. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, irmão. Não vai faltar consolo, não vai faltar direção, não vai faltar bênção, não vai faltar prosperidade, não vai faltar refrigério, não vai faltar a presença de Deus. Ainda que eu e você estamos debaixo da adversidade da vida, dos problemas da vida, o Senhor nos consola. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e Ele nos faz deitar em verdes pastos.
mesmo diante de todos os problemas. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas creem em Jesus conforme os homens dizem. As pessoas creem em Jesus conforme os pastores dizem, os padres dizem, os bispos dizem, os espiritualistas dizem. Mas o que está na Bíblia? Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu creio em Jesus, não é como a religião me diz, não é como a filosofia me diz, não é como os homens me dizem. Eu creio em Jesus como a Escritura diz, como a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? Que Ele é o bom pastor, que Ele é Deus, que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Senhor, o Salvador. Eu creio em Jesus, e por causa disso rios de águas vivas correrão do meu ventre. Irmão, se rio de água viva está correndo do nosso ventre, você já viu uma fonte? A fonte é parada? Irmão, a fonte fica borbulhando assim, ó, transbordando. Quando você vai diante de uma fonte, mesmo que ela seja uma fonte pequena, se a água está lá tão forte na pressão, você vai ver ela borbulhando assim, ó, ela nunca para, porque ela é uma fonte. E é o que Jesus está falando, irmão. Se eu crer e você crer, se nós cremos como diz a Escritura, em quem Ele é, esses rios vão borbulhar dentro de mim e de você. Essa vida vai tomar conta do nosso interior. Nós nunca seremos vazios, estaremos cheios e saciados por Ele. Aleluias! As águas do Senhor vão encher a nossa alma. Vai ter água para todo mundo, irmão. Vai ter para sua família, para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho, para o teu vizinho. Vai ter água para todo mundo. Aleluias! Porque Jesus faz em mim e você uma fonte viva, irmão. Não uma caixa d'água parada que dá dengue. Não! Ele faz uma fonte de vida pelo seu Espírito. Isso é o que Deus faz quando eu e você cremos nele, como diz a Bíblia, a Escritura, quem Ele é, e nós não duvidamos da sua palavra. Lembra da mulher que estava no poço pegando água? João capítulo 4. A mulher samaritana foi buscar água, meio-dia foi buscar água no poço. Os samaritanos não se davam com os judeus, nós sabemos da história. Então Jesus chega bem na hora que a mulher está pegando água no poço. Preste atenção, irmão. A mulher estava pegando água no poço e a fonte chega do lado dela. Jesus disse: mulher, dá-me um pouco desta água. Aí a mulher diz: não, Senhor, nós não podemos conversar não. O Senhor é judeu, eu sou samaritano, nós tem problema entre a gente, não dá. Aí Jesus pede água para ela, ela não entende. E Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo, eu daria para você uma água viva, porque a água que você está pegando aí é uma água morta. Mas a mulher disse: Senhor, mas esse poço aqui é do nosso pai Jacó, lá de trás, ainda era o poço de Jacó, irmão. Meu Deus, que poço antigo, ela estava pegando água ali ainda. E Jesus chega como uma fonte do lado, e a mulher fica entre Jesus, a fonte, e fica entre a água. E ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. O texto diz assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, Jesus dizendo, mas qualquer que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus disse: mulher, qualquer um que beber dessa água daqui a pouco vai ter sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Jesus diz: nunca terá sede. Ele está falando de uma sede, irmão, de água natural, está falando de sede da água espiritual. E se eu e você bebemos dessa água, irmão, nós não vamos mais ter sede na vida espiritual. Nós seremos saciados pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Jesus disse: aquele que beber dessa água que eu lhe der nunca terá sede, mas se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que Deus tem para mim e para você nessa noite não é água parada, mas é uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E as pessoas vão ver, irmão, essa água saindo de você, essa alegria saindo de você. Agora, irmão, deixa eu falar para você, essa fonte, independente dos problemas que nós passamos, seja problema de
de ordem familiar, seja problema de enfermidade, seja perseguição, dor, não importa. Essa fonte não é alterada, irmão. Ela continua a mesma. Sabe por quê? Que ela é viva. Porque enquanto você passa pelo problema, você passa pela luta, você está presenciando a água viva na sua vida. Isso significa que Deus está operando em você. Mesmo que você olhe para as impossibilidades, mesmo que você olhe para a crise, para o problema, existe um rio de água viva brotando no seu interior. E isso mostra que a presença de Deus está providenciando sobre você o conforto, a direção, a restauração e o milagre. Aleluias! No dia que nós oramos por aquela mulher, o Senhor a encheu com as águas vivas. O câncer foi embora na mesma hora, e o rio de Deus encheu a alma daquela mulher naquele dia. Você pode provar de algo novo nessa noite da parte de Deus. Aleluias. Jesus disse: a água que eu te dou vai fazendo em você uma fonte de alegria, uma fonte de prazer, uma fonte de sustentação que vem de Deus, que não depende da força e mecanismo humano, mas simplesmente da fé que eu e você temos, que Deus pode fazer um milagre sobre as nossas vidas. Esse rio que nos faz viver, essa água que nos faz viver cada dia, essa água que Davi estava ansiando, quando no Salmo 42 ele dizia: a minha alma tem sede, a minha alma tem sede de Deus. E Davi faz uma pergunta no mesmo versículo que nós lemos do Salmo. Ele diz assim: quando irei e quando me apresentarei diante da face do meu Deus? Ele reconhece, irmão, a necessidade que ele tem de se apresentar a Deus. Ele tem sede de Deus, ele sabe que ele precisa ir a Deus, porque se ele ficar sem Deus, ele fica sem a fonte. E se ele ficar sem a fonte, ele se torna um homem decadente, ele se torna um homem simplesmente mortal, comum. Mas se ele tem a fonte, ele está ligado diretamente com a vida eterna, com a vida de Deus na sua vida. Aleluias. Sabe, querido, se nós realmente crermos e se nós buscarmos, as águas do Senhor inundarão as nossas vidas. As águas do Senhor se tornarão eficazes em nossas vidas. Amém? Porque tudo que eu e você precisamos, a nossa suficiência está nele. Ele é o nosso pastor. Vamos louvar a Deus por essa noite. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração nessa oração. Manifeste a sua fé no Filho de Deus nessa noite. E deixe que as águas do Espírito possam mover sobre a sua vida, sobre a sua casa, as suas circunstâncias, o seu coração e o seu pedido de oração nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, te adoramos nessa noite, rendemos o nosso coração ao teu coração, rendemos as nossas vidas diante da tua vida. Está aqui a vida do teu filho, da tua filha, Pai. Estamos diante da tua presença e eu sei que o teu Espírito tem respondido a nossa alma e tem correspondido o nosso interior nessa noite. Ah, Senhor, a fome e a sede nós não sentiremos, porque o teu Espírito está nos completando, está nos enchendo, a tua palavra está nos alimentando nessa noite, porque viemos por causa de ti, por causa do teu amor, por causa da tua palavra, por causa da tua grandeza e da tua graça. Estamos aqui por ti, Senhor. Ó Deus, olha para as nossas vidas e que a resposta do Senhor, a resposta do alto, a resposta do trono, a resposta do teu coração venha sobre a vida da tua filha, do teu filho, sobre esta família, sobre esta casa, sobre este problema, sobre esta prova, esta luta. Que as tuas mãos, ó Deus, possam agir, que todas as impossibilidades caiam por terra nessa noite, pois tu és o Deus do impossível, e agir do Senhor ninguém impedirá o agir das tuas mãos, ó Pai. Ó Deus,
Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra viva e eficaz promova o fruto para o qual ela foi enviada. Estamos aqui por fé nessa noite, e a fé não conhece derrotas, a fé não conhece impossíveis, a fé não conhece barreiras. Nós cremos nesta vitória, pois Tu és um Deus vivo e fiel. Ó Deus, que a Tua palavra se cumpra sobre a vida do Teu filho e filha. Ó Deus, que ela se manifeste sobre esta casa, se manifeste sobre essa enfermidade, se manifeste sobre esse problema, se manifeste sobre essa luta. Que a Tua palavra se manifeste e produza o fruto para o qual ela foi enviada, pois Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós confiamos no Senhor, Pai, nós confiamos no Senhor, e eu sei que Tu és fiel para fazer nessa noite muito mais abundantemente, além daquilo que temos pedido ou pensado, segundo o poder que em nós opera, o poder do Espírito Santo, o poder da fé sobre as nossas vidas. Assim derrama a Tua bênção e o Teu favor sobre as nossas vidas nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito